Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 6h58. Repita. 6h58. Olá, bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, edição regional de São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 15 de março de 2021. Hoje é o Dia Internacional do Consumidor, Dia da Escola. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, 19 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Sem medidas sérias e urgentes no Brasil, o número de mortes pela Covid-19 vai aumentar ainda mais e o país será uma ameaça para a região sul-americana e também para o mundo. A declaração é da cúpula da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que na sexta-feira fez um alerta sobre a crise sanitária brasileira. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Anvisa libera Remdesivir para tratar Covid, dá registro definitivo para a vacina de Oxford. Prefeitura de São José dos Campos disponibiliza formulário para sugestões à LDO. O Ministério da Saúde assina contrato para 10 milhões de doses da Sputnik, vacina russa contra a Covid-19. Máscaras ineficazes contra o coronavírus não serão permitidas em aeroportos, decide Anvisa. Educação de São Paulo entrega 7 ônibus para o transporte escolar na região do Vale do Paraíba. Procuradoria-Geral da República recorre de decisão que anulou condenações de Lula. Brasil confirma vaga nas Olimpíadas no handebol. Corinthians vence o São Caetano e Palmeiras vence a Ferroviária pelo Campeonato Paulista. E agora as manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje eu vou falar sobre como foi a escolha da ministra da Saúde e também por que saiu Pazuello. E sobre as manifestações de rua que encheram as principais cidades do país pedindo o comprovante do voto na urna eletrônica. E a estranheza de que quinta-feira fuzilaram um vereador no Rio de Janeiro, junto com o filho dele, mas não deu ibope. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã. 7h01. Repita. 7:01. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h04. Repita. 7:04. O ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, afirmou ontem que não está com problemas de saúde e que, por hora, continua chefiando a pasta. Não estou doente. O presidente não pediu meu cargo, mas o entregarei assim que o presidente pedir. Sigo como ministro da Saúde no combate ao coronavírus e salvando mais vidas, afirmou em declaração distribuída por assessores do ministro. Segundo o jornal O Globo, o ministro Pazuello pediu para sair alegando problemas de saúde. A Folha confirmou que o Pazuello disse a Bolsonaro ter problemas cardíacos e que não se recuperou 100% das sequelas da Covid-19 que contraiu em outubro. A Prefeitura de São José dos Campos decidiu manter as aulas durante os próximos 15 dias e a Prefeitura funcionando normalmente na fase emergencial do Plano São Paulo. O prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, fez um anúncio na última sexta-feira. Com os encaminhamentos do comitê e o levantamento e apuração de todos os dados, nós decidimos manter as aulas e orientar aos prestadores de serviços privados que o façam, se desejarem. Não é uma decisão obrigatória, eles poderão fazê-lo também da mesma forma que a Prefeitura, até porque os números mostram que a situação em relação à semana passada ou à retrasada continua uma situação de estabilidade. Qualquer alteração em relação a isso, nós vamos ser o primeiro a convocar uma coletiva e a instruir a todos. Então, permaneceremos com as aulas. Em relação ao plano emergencial,
por uma determinação legal, como vocês bem sabem, né? Nós somos, então, obrigados a cumprir todos os itens do plano, com exceção daqueles itens que dizem respeito à própria prefeitura, que é o caso das aulas. Também todos os nossos funcionários e servidores permanecerão trabalhando da mesma forma que estão atuando, com todos os protocolos necessários. Nós entendemos que todas as atividades que a prefeitura presta são essenciais, e então não queremos mudar a forma de atendimento para o cidadão a partir de hoje. Ela permanecerá na semana que vem sendo feita da mesma forma que vem sendo feita, e os parques também obedeceremos à fase emergencial, que ele fala sobre a não permanência nos parques, mas não a não frequência. Então nós vamos autorizar se os parques permanecerão abertos, conforme a orientação, inclusive, do comitê, para atividades esportivas individuais, caminhadas, corrida que a pessoa queira fazer, até porque se ele não fizer no parque, ele vai fazer no meio da rua, né? E a gente tem bastante pistas, né, de caminhada, que inclusive estão bastante lotadas, né? Então, os parques são mais uma opção para o pessoal poder fazer sua caminhada, sem a utilização para um piquenique, para a pessoa ficar ali no parque da cidade. Isso não vai poder ser feito, mas ele vai poder entrar, caminhar, andar pelo parque e depois voltar para sua casa. O transporte público, importante, ele continuará com a mesma quantidade de veículos da fase laranja, nada vai mudar em relação a isso para esta semana. Basicamente, essa é a regra da fase emergencial. E, claro, toque de recolher, onde nós teremos a ajuda da Polícia Militar para fazer a fiscalização em relação ao toque do recolher, né, principalmente em áreas públicas, praças. Aí sim, após as 20 horas, o que preponderava será o toque de recolher, coordenado e fiscalizado pelas forças de segurança, principalmente pela Polícia Militar. Agora 7 horas, 7 minutos. Repita. 7:07. Hoje comemora-se o Dia Internacional do Consumidor, e quem comenta a importância dessa data é o advogado especialista em direito do consumidor e consultor da Jovem Pan, Dr. Arthur Rolo, que conversou com Clemente Lemes. Amigo Clemente, um bom dia para você. Bom dia também aos amigos da querida Jovem Pan de São José dos Campos. Hoje comemora-se o Dia Mundial do Consumidor, uma data celebrada em virtude de um discurso remetido em 1962 pelo presidente Kennedy ao Congresso americano, consagrando uma série de direitos dos consumidores. A partir desta data, várias leis protegendo os direitos dos consumidores surgiram, e para que se tenha uma ideia da importância da data, a ONU quis inclusive comemorar mundialmente essa semana do dia 15 de março como a Semana do Consumidor, uma semana para pensar nos consumidores. Afinal de contas, todos nós consumimos 24 horas por dia. Também na semana passada a gente comemorou os 30 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor, uma lei que tentaram acabar com ela, tentaram evitar que ela fosse aplicada, principalmente os bancos. Os bancos entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade para falar que o Código do Consumidor não se aplicaria a eles, mas é uma lei que, apesar de tudo e apesar de todos, resistiu, continua bastante atual e bastante importante. A gente pode dizer que nesses 30 anos a gente evoluiu bastante, ainda temos um longo caminho a percorrer, mas a defesa do consumidor, sem dúvida alguma, está mais forte e mais importante. Dr. Arthur Rolo também comentou sobre o livro que lançou e que traz o beabá das eleições. Clemente, aproveito para falar com você que saiu agora em 2021, a segunda edição do nosso livro, do livro coordenado por mim, Eleições, o que mudou, da editora Foco. É um livro que traz o beabá para candidatos, para
advogados, para jornalistas, para profissionais do marketing, enfim, para todos aqueles que trabalham de alguma forma com direito eleitoral. É um livro sem juridiquês, é um livro simples aí para todo mundo entender e que traz o beabá das eleições. A gente já está falando em eleição em 2022, já tem gente se preparando e fica aí a sugestão do nosso livro, está disponível no site da editora Foco, em outras plataformas, aí basta pesquisar em qualquer buscador eleições, o que mudou. Queria te agradecer a oportunidade e desejar aí muita saúde para todos nós e muita proteção aí que, infelizmente, a pandemia de Covid tá feia nesses dias. Então, muita saúde e muita paz para todos vocês aí da equipe da Jovem Pan São José dos Campos e também para os ouvintes. Estradas. Rodovia Presidente Dutra agora tem lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos, na pista expressa. Trânsito lento vai ali do quilômetro 208 até o quilômetro 210 e um pouco mais à frente na pista marginal, ainda na altura de Guarulhos, quilômetro 220, também tem trânsito lento agora. Os dois pontos aí por causa do excesso de veículos nesta manhã de segunda-feira. A rodovia Ailton Senna segue com trânsito intenso no sentido São Paulo, ali a partir de Guarulhos, mas segundo informações da concessionária que administra a rodovia, não há pontos de lentidão neste momento. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue também com trânsito fluindo sem complicações em ambos os sentidos. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, segue também com trânsito livre, embora com tempo nublado, alguns pequenos trechos ali com pistas molhadas ainda, motorista tem que redobrar a atenção com certeza. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, também segue com tempo nublado, tem neblina em pontos isolados e trânsito livre. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trecho de Planalto tem tempo nublado, com neblina em pontos isolados, tem trânsito livre. Trecho de Serra tem obras, trânsito nublado, aliás, tempo nublado, trânsito sem complicações, e por conta das obras de duplicação aí do trecho de Serra, pode ocorrer a operação Pare e Siga ao longo do dia. 7h13. Repita. 7h13. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta segunda-feira a tendência é que a gente tenha sol entre nuvens e com chance de pancadas de chuva em pontos isolados, principalmente entre a tarde e a noite, principalmente em áreas próximas da Serra da Mantiqueira e também no Alto Vale. As temperaturas máximas estarão estáveis. Em São José dos Campos e Jacareí, os termômetros hoje devem marcar a máxima de 27 graus. Neste momento temos 19 graus. Agora 7h17. Repita. 7h17. Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, conosco foi o presidente do Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos, a primeira-dama do município, Vanessa Piovesan Ramute. Bom dia. A pergunta que não quer calar. O prefeito acordou? Hoje é segunda-feira. Bom dia, Clemente. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos da rádio e aos ouvintes. O prefeito deve estar acordando agora, já às 7 horas ele acorda. Entregou direitinho, Descobrimos o horário, né? A gente achava que era 5 horas da manhã, é ruim. Não, 7 horas ele já está de pé. Então tá bom, então. Vamos falar sobre o Imposto Solidário, Imposto de Renda, que dá liberdade para o contribuinte oferecer condições de ajudar o próximo, né, Vanessa? É isso mesmo, né? É isso mesmo. A cidade de São José dos Campos está promovendo o Imposto Solidário, no qual você pode doar 3% do seu imposto de renda devido. 3%. E você não paga mais nada por isso. E como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira. O munícipe entra na página da Receita Federal, na parte de declaração, ele vai ver logo embaixo da tela que tem a opção de doação. Ele clica nesse botão e vai aparecer a opção para fundo municipal.
e ele vai escolher ou da criança e do adolescente ou o Fundo Municipal do Idoso, com qual causa ele se identifica mais. E ali ele faz a sua opção de doação. E essa opção de doação, qualquer um dos casos, vai para o Fundo Social de Solidariedade? Não, esse vai para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente ou para o Fundo Municipal do Idoso. Como que funciona? Todas as entidades sociais que atuam na área da criança ou do idoso, elas têm projetos. Esses projetos precisam de financiamento para poder acontecer. E da onde vem esse dinheiro para que os projetos aconteçam? Vem através do Fundo Municipal. E uma das rendas é através do Imposto Solidário. Entendi. Que a gente consegue bastante atrair as pessoas para doação e assim as pessoas poderem colaborar na parte financeira com as entidades sociais da nossa cidade. E onde entra o Fundo Social de Solidariedade? Nós entramos promovendo a campanha, levando a informação para as pessoas de que é possível você doar 3% do seu imposto devido, não pagando nada a mais por isso. E lembrando o seguinte, quando você está no site da Receita Federal e você opta pela doação, automaticamente o site da Receita já calcula qual o valor que é os seus 3% para a doação. É gerado uma DARF, você imprime essa DARF, e esse dinheiro vai diretamente para o fundo municipal que você escolheu. Vanessa, quem tiver dúvida também, no site do Fundo Municipal, no Fundo Social, também tem um passo a passo de como você deve agir. Entra no site doaçãojosé.com.br e lá tem todas as instruções de como você fazer estando no site da Receita Federal. Qualquer declaração, qualquer tipo, que eu acho que são várias formas de imposto, né? De você preencher a declaração. Qualquer uma delas dá essa possibilidade? Seria no imposto de renda devido. Mas na hora que a pessoa está no site da Receita Federal, ela vai ver essa opção. Entendi. A doação acarreta em algum ônus para o contribuinte? Nenhum. Muito pelo contrário, ela já vai pagar esse imposto de qualquer maneira. O que a gente faz com essa campanha? Ele vai poder direcionar 3% do seu imposto devido a um fundo municipal e o dinheiro ficar aqui na nossa cidade, na área social. Aliás, isso não é novo também, essa forma de... O imposto solidário já vem de uma longa data, né, Vanessa? Você sabe me dizer quanto tempo faz isso? O que vocês já conseguiram com esse trabalho, com essa doação deste imposto solidário? Eu tenho conhecimento dessa campanha, na verdade, quem facilita para que isso aconteça é a Receita Federal. Tanto que antes nós tínhamos somente o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. O ano passado, a Receita Federal aceitou o Fundo Municipal do Idoso. Isso daí é excelente para a nossa cidade. Então, posso falar da cidade de São José dos Campos, que eu tive conhecimento que essa campanha existia em final de 2018. Então é recente mesmo, né? O Vanessa, queria saber, no ano passado, quanto vocês conseguiram arrecadar, né, com esse imposto solidário e qual é a expectativa para esse ano? Esse ano é um ano difícil, né? No ano passado, né, a pandemia, enfim, todo mundo teve aí redução de salário, a maioria pelo menos, né? Redução de salário, redução de tempo de trabalho, quer dizer, muita gente ficou desempregada, mas assim, com certeza o brasileiro tem no coração, né, a doação como uma causa muito importante. Então, eu queria saber qual a expectativa que você tem para esse ano e do ano passado, quanto que vocês conseguiram arrecadar? Olha, a campanha que eu tenho conhecimento se iniciou em 2017. Vou falar do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Foi arrecadado em 2017 R$239 mil. Em 2018 teve a campanha R$270 mil. Quando eu tive conhecimento de que poderia ter essa arrecadação de fundos, o Fundo Social veio promover um imposto solidário e nós conseguimos um gap de 270 mil para 594 mil reais em 2019. Por isso, todo esse meu empenho em estar informando a população de que você pode doar 3% do seu imposto de renda devido. E a expectativa para esse ano? Você tem uma ideia? Olha, o ano passado nós conseguimos ir para 600 mil do Fundo da Criança e do Adolescente e uma grande surpresa que foi o Fundo do Idoso, em torno de 100 mil reais. A expectativa esse ano é de 2 milhões. 2 milhões?
Essa é a minha expectativa. Ótima expectativa, hein? Com certeza. Aliás, aproveitando o gancho, eu acho que de repente uma dica, né, poderia ser feito também, é conversar com os contadores, o pessoal que faz as declarações de imposto de renda, porque tem muita gente que trabalha com isso, os contadores do município principalmente, e às vezes acho que seria uma outra forma de abordar os contribuintes, porque esse dinheiro ele vai pagar de qualquer jeito. É imposto devido, não tem como escapar do leão. Vai ter que pagar. Eloy, que vai pro bolso de alguém às vezes também, exatamente. Né? Dessa forma você ajuda o seu município. Exatamente isso que eu ia falar. Esse dinheiro vai sair do seu bolso. Agora, que vai. Não sabe pra onde. Fazendo a doação dessa forma, você pelo menos sabe que ele 3% vai ficar no município. Então acho que de repente vale a pena conversar com os contadores, aquele pessoal que faz declaração. Você vê a plaquinha na frente da casa, né? Faço declaração do imposto de renda. Trocar uma ideia com o pessoal para pegar pelo outro lado também, né? Sim, esse ano a gente conseguiu um apoio muito bom, que foi até da Associação dos Contadores e com a ACI também, porque como você falou, muitos contadores às vezes deixam de oferecer ao seu cliente a opção de doação. Então esse trabalho mais intenso com eles e com a ACI para o pequeno comerciante também, o pequeno, o grande comerciante, saber que ele pode doar os 3%. Então esse ano a meta é alta, eu acredito que a gente tem chance de atingir sim, com a informação e a participação de todos. E cá entre nós, se fala que na época da pandemia, que foi ano passado, complicado para todo mundo, o poder público foi muito melhor arrecadou muito mais do que se imaginava, né? Então acho que a tendência mesmo é essa, né, Vanessa? Eu acho que tempos difíceis deixam o coração mais quente. Que a gente tem que cuidar das nossas emoções e olhar o próximo. Então tá difícil para todos, mas quando a gente sabe que a gente, através de um ato, uma ação, você pode ajudar o próximo, o brasileiro ele faz. E aqui na nossa cidade também. Então eu acredito que a gente tendo essa oportunidade, como eu estou tendo aqui, de divulgar a campanha, a gente trazer o conhecimento para as pessoas do ato da doação, eu acredito que a gente chegue nessa meta. Muito bem, hoje temos aqui a presidente do Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos, a primeira-dama do município, Vanessa Piovesan Ramute. A hora. 7h25. Repita. 7h25. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vamos agora aos indicadores econômicos. O dólar comercial fechou na última sexta-feira em alta de 0,31% ante o real, cotado a R$ 5,56 na venda. Já o Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, teve queda de 0,72% e fechou em 114.160 pontos. Euro fechou cotado a R$ 6,64, com alta de 0,02%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones fechou em alta de 0,90% a 32.778 pontos e o Nasdaq fechou em queda, 0,59% negativo. Fechou a 13.319 pontos. 7h29. Repita. 7h29. Muito bem, de volta a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Vanessa Piovesan Ramute, antes do intervalo, falando aqui sobre o imposto solidário. Vanessa, aí agora, sobre as outras campanhas do Fundo Social, tem também o Dia do Doar também, campanha do agasalho. Para este ano, com essa pandemia, o que você pode falar para o nosso ouvinte? Vamos fazer a campanha do agasalho, com certeza. A campanha a gente deve iniciar agora, finalzinho de abril, começo de maio. Começamos a arrecadação para que a gente possa fazer a triagem e em junho começar a distribuição. Se antecipando ao frio. E tem algumas inovações, né, a campanha do agasalho, que tem loja conceito, lojas montadas nas regiões da cidade, até produtos para pet, vocês fazem campanha. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essas inovações. Isso mesmo, os Fundo Social nós inovamos na campanha do agasalho, criando uma loja solidária, na qual o munícipe ele entra nessa loja e ele pode escolher a peça de roupa que ele quer.
Antes era apenas dado, hoje ele tem um poder de escolha. A gente faz essa loja, temos os produtos para pet também, que nós arrecadamos não só roupinha, como ração, como brinquedo, que tem os pets que precisam também de doação. Então a campanha do agasalho, ela engloba aí várias ações que são muito importantes. E logo, logo a gente vai estar aqui divulgando os locais onde a gente vai estar com a loja. Está no quinto ano aí como presidente do Fundo Social de Solidariedade. Nesses 5 anos, esse ano completo o quinto ano, o que você pode falar para a gente sobre este andamento do Fundo Social? Como é que está a cidade nesse momento? As pessoas hoje estão com mais dificuldades ou não? Qual a sua avaliação este ano, Vanessa? Bom, durante a minha gestão à frente do Fundo Social foram muitas surpresas, gratas surpresas, e o meu encanto ao trabalho das entidades sociais na nossa cidade. Eu trabalho para que elas estejam cada vez mais em evidência. No site Doa São José, a gente dá um grande destaque, porque as entidades sociais estão aqui na nossa cidade há muitos anos. E o munícipe... Você sabe de cabeça quantas tem? No site do Fundo Doa São José, nós temos mais de 100 entidades parceiras. Mas nós temos aí entidades que já está trabalhando há 60 anos, há 30 anos, fazendo um trabalho fantástico. E o meu trabalho à frente do Fundo Social é mostrar para os munícipes, essas entidades, o trabalho que elas realizam e que o munícipe conheça, vá até a entidade, para que assim ele faça a sua doação. E a gente trazer um pouco do voluntariado, da cultura da doação para dentro da nossa casa. Essa pandemia, ano passado a quarentena, enfim, né? Pessoal, muitas pessoas ficaram sem emprego. Este ano a coisa mais complicada. Aliás, começa hoje, né? Essa campanha essa fase mais restritiva, exatamente, né? Exatamente. Então a coisa vai ficar mais dura ainda. Qual a sua avaliação? As pessoas têm procurado vocês para alimentação, enfim, né? Aliás, vocês têm um banco de alimentos, é isso? Isso, nós temos um banco de alimentos, que é um projeto social do CEAGESP, que é operado pelo Fundo Social de Solidariedade desde 2017. Mas esse banco de alimentos, ele é restrito para atendimento à entidade social e entidade social que tem refeitório, então que sirva a refeição, isso é um dos critérios. E nós temos o nosso centro de distribuição, que fica na Avenida Olivo Gomes, lá se concentra todas as doações que o Fundo Social recebe. É no Parque Cidade? No Parque da Cidade. Momento difícil, sim. O ano passado nos juntamos a um grupo de amigos que se uniram e fizeram São José Sem Fome. O Fundo Social apoiou esse movimento, foram distribuído alimento a várias famílias e foi um trabalho muito grande, muito bonito. Esse ano continua o desafio. Estamos à disposição dos munícipes via entidade social, sempre trabalhamos com as entidades sociais. Então você, munícipe, que está passando necessidade, precisa de uma ajuda, veja qual a entidade social mais próxima do seu bairro e acione essa entidade social e ela vai entrar em contato com o fundo, para que a gente possa te ajudar da melhor maneira possível. E o legal também é que toda doação feita em São José dos Campos, existe um sistema de transparência. Queria que você falasse sobre isso. É o Sistema Gestor de Solidariedade. Ele foi desenvolvido pelo Fundo Social, junto com a parte de TI da Prefeitura. Então, você, munícipe, que faz a sua doação no Fundo Social, você pode ser identificado ou anônimo, mas o seu item e a pessoa que doou, ela é colocada nesse sistema para que a gente possa saber qual região da cidade a gente tem mais doação e trabalhar os pontos, que é importante. É bom lembrar que o Fundo Social não é o PEV, não é o LEV, nada disso, né? Tem que ser coisa... Não é verdade, Vanessa? Boa, Clemente, porque, gente, doação não é descarte. É aquela situação máxima, né? Antes de você doar, pense, você utilizaria aquele produto? Se a resposta for sim, você pode doar. Se a resposta for não ou talvez, não é bom para doação. Perfeito. É que tem gente que pensa assim, não vou usar mais isso, vou doar. Mas a gente precisa pensar que a pessoa que vai usar, ela também tem dignidade. Então, ela precisa de algo que seja bom para ela. Não que eu não uso mais. Se eu não uso mais, por que o outro vai usar?
Justamente. E outra coisa que é importante, você que vai doar um fogão, uma geladeira, um sofá, doe em bom estado, porque quem vai receber não tem condições financeiras de mandar arrumar aquele probleminha. Né? Então, se tem probleminha, não doe. Arrume primeiro. Tem outros meios para isso, né? Vanessa, aproveitando, tem alguma coisa, por exemplo, que as pessoas insistem ou levam até o Fundo Social e que vocês não aceitam? Sim, enciclopédia. Enciclopédia. Nem a Barça. Videocassete, não aceitamos. CD também não. E tem isso? Muito, muito, infelizmente. E dinheiro, você aceita ou não? Aceitamos. Dinheiro sim, né? Sim, aceitamos, mas sempre eu peço para o doador ver qual causa ele se identifica, entrar no nosso site, fazer essa doação diretamente para a entidade da sua escolha. Eu sou a ponte entre quem quer doar e quem precisa receber. Muito bem. Falamos aqui com a presidente do Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos, a primeira-dama do município, Vanessa Piovesan Ramuti, a quem agradecemos pela entrevista. Muito obrigado, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de estar divulgando uma campanha que é tão importante para a nossa cidade, que é o Imposto Solidário. E peço aqui a doação de todos, doa São José. Tá certo, a hora. 7h36. Repita. 7h36. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h40. Repita. 7h40. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou ontem a prisão domiciliar do deputado federal Daniel Silveira, do PSL, com uso de tornozeleira eletrônica. O parlamentar estava preso desde 16 de fevereiro, após divulgar um vídeo no qual defendia o AI-5, o decreto mais duro baixado durante a ditadura militar e o afastamento dos ministros do Supremo. Com a nova decisão, a prisão considerada em flagrante por Moraes foi revogada e substituída pela domiciliar, com algumas restrições. São elas: proibição de frequentar ou acessar as redes sociais, conceder entrevistas e receber visitas sem autorização judicial e ter qualquer forma de contato com pessoas investigadas nos inquéritos que apuram um esquema de disseminação de fake news para atacar ministros do Supremo. O deputado deixou o batalhão especial prisional da PM em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, na tarde de ontem. A Polícia Civil fechou um cassino de luxo na zona sul de São Paulo ontem. Jogos de azar são proibidos no país. Além de ilegal, o estabelecimento, que funcionava na Vila Olímpia, bairro nobre da capital paulista, desrespeitava o decreto estadual que veta festas e aglomerações durante a pandemia. Mais de 200 pessoas estavam jogando. No momento da operação, o jogador Gabigol, o atacante do Flamengo, e o funkeiro MC Gui foram flagrados dentro do estabelecimento. Em nota, MC Gui disse que estava em uma casa de pôquer. Já Gabigol afirmou que foi convidado por amigos para jantar e que não imaginava ser um evento grande. Segundo a polícia, o jogador foi encontrado escondido embaixo de uma mesa do camarote do cassino. A polícia demorou quase 1 hora para localizar o atacante. Mas mesmo assim, né? Joga muito bem, é um craque, merece o que tem, mas exemplo, não vale. 7h42. Repita. 7h42. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Foi suada, mas a classificação da seleção brasileira masculina de handebol para as Olimpíadas de Tóquio veio ontem. A equipe terminou o pré-olímpico em Montenegro na segunda colocação e ficou com uma das 2 vagas olímpicas. Depois de vencer o Chile 26-24 à tarde, os brasileiros precisarão esperar até o início da noite para comemorar, depois que a Noruega derrotou a Coreia do Sul 44-31 e confirmou o primeiro lugar no grupo. O Corinthians emendou a segunda vitória no Campeonato Paulista
Taubaté São Caetano por 1-0 na noite de ontem. Bruno Mendes, zagueiro improvisado como lateral esquerdo, fez o gol que garantiu mais 3 pontos ao Timão, que agora soma 2 empates e 2 triunfos na largada da competição. O jogo, muito ruim, repleto de erros, foi o último do Paulistão antes de uma parada de 2 semanas. Isso se uma reunião marcada para amanhã de hoje não mudar a decisão do governo estadual. Enquanto os titulares descansam, os reservas do Palmeiras vão somando pontos no Campeonato Paulista. Ontem o Verdão bateu a Ferroviária por 2-0 no Allianz Parque e obteve a 2ª vitória consecutiva no estadual. O volante Danilo no início do segundo tempo e o atacante Rafael Elias, ex-papagaio, já nos acréscimos fizeram os gols. O Fluminense fez valer a máxima mais antiga do futebol e venceu o Flamengo por 1-0 na noite de ontem no Maracanã, mesmo tendo sido dominado durante boa parte do jogo. Igor Julião, com um golaço de fora da área, fez o gol que garantiu a primeira vitória da equipe no Campeonato Carioca, logo na estreia do técnico Roger Machado. O Flamengo volta a campo na próxima sexta-feira para enfrentar o Resende no Maracanã. Por sua vez, o Fluminense enfrenta o Bangu no sábado. O time feminino do Corinthians voltou a golear na Libertadores. O Timão venceu o Santiago Morning do Chile por 7-0 ontem na Argentina e classificou para a semifinal da competição. Na primeira fase, o Corinthians já havia tido outras goleadas. Na estreia, fez 16-0 no El Nacional do Equador e depois aplicou 8-0 no Universitário do Peru. Vai Corinthians! A Federação Paulista de Futebol admitiu ontem que a arbitragem de campo e o VAR erraram ao ignorar um pênalti a favor do São Paulo na derrota de 2-1 para o Novo Horizontino sábado pelo Campeonato Paulista. No lance, o atacante Luciano foi lançado dentro da área e caiu após trombada com o goleiro Giovani. A árbitra Edna Alves Batista deixou o jogo seguir. O VAR revisou a disputa em seguida e manteve a decisão de campo. Em nota, a federação reconheceu o erro de interpretação em campo e de procedimento no VAR e disse que os envolvidos passarão por treinamento. E o São Paulo é que fica, né? Perdeu, né? Perdeu aí esse momento do pênalti e daí erra o árbitro, erra o VAR e o São Paulo é prejudicado. Pode isso? Pode isso, Arnaldo? Pode não. Mas pode. O técnico Ariel Roland relacionou 23 jogadores do Santos para enfrentar o Deportivo Lara Venezuela amanhã em Caracas pela partida de volta da segunda fase da pré-Libertadores da América. Na ida, o Peixe venceu por 2-1 na Vila Belmiro e tem a vantagem do empate. No sábado, o Peixe fez 2-1 em cima do Ituano na Vila Belmiro em partida marcada por gols e grandes lances no primeiro tempo, mas pouca inspiração na etapa final. Com o gol aos 45 minutos do segundo tempo, o Votuporanguense venceu São José por 1-0 no sábado no estádio Martins Pereira. Na verdade é Votuporanguense. De Votuporanga, né? Difícil, né? Votuporanga. A partida foi válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A3. Na quarta rodada, o São José visita o Noroeste em duelo inicialmente programado para a próxima semana, mas ainda não há uma definição sobre a realização das partidas. O Vôlei Taubaté venceu o América Mineiro por 3-0 na noite de ontem e saiu na frente na disputa das quartas de final da Superliga. O jogo foi realizado no ginásio do Abaeté, em Taubaté. Com a vitória, o Taubaté saiu em vantagem na busca por uma vaga na semifinal da competição e abriu 1-0 na série melhor de 3. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira em Montes Claros. Cristiano Ronaldo superou Pelé em número de gols por partidas oficiais. Em postagem nas redes sociais, o ídolo brasileiro reconheceu o feito do português, que respondeu e agradeceu o tricampeão do mundo pelo novo recorde. O camisa 7 da Juventus chegou aos 770 gols na carreira, com os 3 que marcou contra o Cagliari e superou os 767 feitos por Pelé em jogos oficiais. Agora 7h47. Repita. 7h47. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Rua Dona Genésia B. Tarantino, na Vila Piratininga e também na Avenida Princesa Isabel, em Santana. Estas duas vias, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Também teremos radares móveis na Avenida Uberaba, no Jardim Ismênia, e na Rua Estados Unidos, no Vista Verde. Nestas duas vias, a velocidade máxima é de 50 km por hora. Só vai depender do tempo para que tenha o fumacê
hoje em São José dos Campos, na região oeste, nos condomínios do Urbanova. Estradas. Situação fica complicada para o motorista que segue pela rodovia Presidente Dutra em direção a São Paulo. Nesse momento, na altura de Guarulhos, está acontecendo uma manifestação. A gente ainda não tem a informação de qual é essa manifestação, mas o fato é que ela, nesse momento, interrompe praticamente todo o movimento de trânsito no sentido Rio de Janeiro, na pista expressa na altura do quilômetro 211. Sentido Rio de Janeiro, a situação está um pouco mais complicada, mas reflete também no quilômetro 206, na pista contrária, no sentido São Paulo. Então, nesse ponto aí, na altura de Guarulhos, nos dois sentidos, trânsito complicado por conta de manifestação que está acontecendo agora na rodovia Presidente Dutra. No sentido São Paulo, um pouco mais à frente, pela pista marginal, também tem trânsito lento agora no quilômetro 220, mas aí nesse ponto é por causa do excesso de veículos. A rodovia Ailton Senna segue também nesse momento com trânsito intenso no sentido capital, ali a partir de Guarulhos, na chegada a São Paulo, mas segundo informações da concessionária que administra a rodovia, não temos pontos de lentidão nesse momento. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue também com trânsito fluindo sem complicações. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, tem trânsito livre. O tempo vai ficando um pouco melhor por lá, ainda tem alguns trechos com tempo nublado, mas o solzinho meio tímido vai dando as caras nesse momento. A mesma coisa na Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba. Alguns trechos ainda com tempo nublado, pequenos pontos ali com neblina, mas de forma geral boa visibilidade e trânsito livre pela Oswaldo Cruz. Apenas no trecho de serra tem pare e siga ativo neste momento. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito livre em ambos os sentidos, com boa visibilidade para o motorista neste momento. Tem obras a partir do quilômetro 64, finalzinho ali do trecho de Planalto, e no trecho de serra também tem obras de duplicação das pistas. E manifestantes fizeram carreatas e atos a favor do presidente Jair Bolsonaro contra as medidas restritivas em várias cidades do país ontem. Parte dos participantes dos atos levou bandeiras do Brasil e alguns pediu intervenção militar e a destituição de ministros do STF. Em São José dos Campos, um grupo de manifestantes se reuniu em frente ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, o DCTA. Em Taubaté, o ato aconteceu durante a tarde e se concentrou na Avenida do Povo. Manifestantes fizeram buzinaço na parte coberta da avenida e seguiram em carreata por ruas da cidade. Também foram realizadas manifestações com as mesmas reivindicações em Caçapava e Jacareí. 7h50. Repita. 7h50. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E vamos agora à participação dos nossos ouvintes aqui do Jornal da Manhã, da edição regional São José dos Campos, através do nosso WhatsApp, que é o 12997077791. Na verdade, nós temos um agradecimento hoje, isso é muito bom. O Alex Araújo, de Jacareí, ele havia reclamado do corredor de ônibus ali do Parque Califórnia, em Jacareí, e ele mandou uma foto pra gente na última sexta-feira, afirmando que a operação Tapa Buracos passou por lá, resolveu uma parte do problema. Alex, muito obrigado por ter nos avisado, e ele também disse que o pessoal já cortou o mato alto ali na Avenida Getúlio Vargas, que ele também havia reclamado, aliás, não só ele, como outros ouvintes também haviam reclamado, mandou foto pra gente também. Alex, muito obrigado pela informação, muito obrigado pelo pessoal da Prefeitura que foi até lá e providenciou os reparos. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, manda a sua mensagem, a sua reclamação pro nosso WhatsApp, é o 12997077791. A hora 7h54. Repita. 7h54. E vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia. O ministro da Saúde, general Pazuello, está de saída do ministério, mas não se sabe se vai ser já. Porque ontem o presidente conversou com uma médica que fora indicada para o lugar dele, a doutora Ludmila Rajar, e
não se sabe o resultado da conversa. Parece que a conversa não deu muito resultado. Bem, a doutora Ludmila, ontem mesmo havia concedido uma entrevista, uma longa entrevista para o jornal Opção de Goiás, em que ela diz, né, ela se declara amiga do governador Ronaldo Caiado, que é conselheira do prefeito de Anápolis, Roberto Naves, e que o que ela acha é o seguinte: muito pouca vacinação, né? Tá pouca união entre os 3 níveis, o federal, o estadual e o municipal, pouca união entre o público e o privado, que deveria ter uma produção nacional de vacina para garantir. Ela diz que não concorda com o toque de recolher ou lockdown generalizado, né? Tem que ser por estado, município por município, avaliada semana por semana, né? Porque é diferente. E considerou lamentável a briga entre governadores e presidente. E perguntou onde estão as outras doenças, como câncer, doenças cardíacas, etc. E ela chamou de ignorantes os médicos do tratamento precoce e disse que as faculdades de medicina estão cada vez piores, que é por isso. Interessante que minha mulher, que já evitou que uns 30 ou 40 pacientes fossem hospitalizados com tratamento precoce, se formou em 1986, na mesma faculdade de medicina em que a ministra se formou 14 anos depois, né? E interessante também que eu recebi ontem mesmo, eu perguntei para um ministro amigo meu como estão os pais dele com mais de 80 anos que estavam com Covid, né? E ele me respondeu que a mãe já saiu do hospital, que o pai nem precisou entrar e que foram tratados com ivermectina, azitromicina, hidroxicloroquina e vitamina D, né? Desde o início, desde os primeiros sintomas, inclusive porque a mulher dele é médica. Então achei estranha essa manifestação da nova ministra, porque os fatos, a realidade, o dia a dia está mostrando outra coisa. Pela manhã eu havia encontrado o presidente no Mosteiro de São Bento, ele foi à mesma missa que eu frequento, das 10 horas, e ele tinha me informado que às 2 da tarde ia conversar com ela, né? Porque na véspera já tinha acertado com o Pazuello pediu para sair, alegou cansaço, motivos de saúde, numa conversa que tiveram no Palácio Alvorada, participando o ministro da Defesa. Por que o ministro da Defesa? Porque Pazuello é general e quando vai para um cargo político ele sai temporariamente da ativa, ou seja, fica adido no Ministério da Defesa, então para acertar essa saída dele antes de mais nada. Agora me chamou a atenção também a quantidade de gente que saiu para a rua, de automóvel, né, carreatas, e a pé também, no Rio de Janeiro, muita gente em Copacabana, né, em manifestação exigindo, e precisa ser uma exigência urgente, o comprovante do voto. Né. Não é contra a urna eletrônica como o pessoal aí dos factoides quer fazer crer. Não é. Né? É como aquela maquininha do cartão de crédito em que a gente pega um comprovante para conferir a conta no fim do mês, né? Esse comprovante é depositado numa urna e fica lá. Se houver alguma dúvida, vai se conferir o resultado eletrônico com o que foi impresso no papel. É só para garantir, uma vez que agora, né, com Lula elegível, Lula ficha limpa, ficha alvejada, né, de agora em diante vai ser uma disputa muito ferrenha, digamos assim, vai ser uma eleição muito disputada e as pessoas querem ter a tranquilidade de poder confiar na urna eletrônica. Saiu muita gente para a rua. Bom, e enquanto isso, enquanto as manifestações se realizavam, o presidente estava rezando lá no Mosteiro de São Bento, né, e depois foi conversar com aquela que se tornou ministra da Saúde. E, por fim, eu queria fazer um registro, né, mais um vereador foi assassinado no Rio de Janeiro. É o 24º político assassinado nos últimos 3 anos, né?
No entanto, ele foi assassinado a tiros de fuzil, ele e o filho, na quinta-feira, e ninguém mais fala do assunto. Por que será que este não tem Ibope? De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8h01. Repita. 8h01. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.